Bem-vindos ao Finanças para Não Financeiros. Esse curso, bem como a mentoria que ele compõe, ele tem por objetivo te ajudar aí a mudar de nível na sua gestão financeira. Ele foi organizado em 3 partes. Por quê? Porque a gestão financeira é uma tríade. São também 3 partes que se complementam. Que 3 partes são essas? Quando a gente está falando da gestão financeira, a gente tem a primeira coisa, o mais básico de tudo, é cuidar do fluxo de entrada e saída de dinheiro. Isso é o fluxo do caixa. Fluxo de caixa é o nome da ferramenta. Isso nos dá uma visão se a gente tem dinheiro ou não tem dinheiro frente aos compromissos que nós temos para pagar. Então, é basicamente uma lista de coisas a pagar com as suas respectivas datas e uma lista de coisas a receber com as suas respectivas datas também. A gente faz o cruzamento das duas e vê se o dinheiro entra a tempo de honrar os compromissos. Se não, a gente tem que negociar as datas desses compromissos ou buscar fontes de receita extras, como, por exemplo, aporte do sócio, um empréstimo bancário, ou de repente entrar numa conta garantida, um cheque especial, ou fazer uma antecipação de recebimentos que a gente tem lá na frente, em contratos, seja vendas no cartão de crédito. Então, quando a gente está tomando esse tipo de decisão, quando a gente está olhando esse tipo de coisa, né? Tenho dinheiro, não tenho dinheiro, que compromisso eu tenho para amanhã, para o mês que vem, o que eu tenho de créditos para hoje, para amanhã, para o mês que vem. Essa rotina é a rotina de gestão do caixa. Essa é uma das pernas da gestão financeira, importantíssima, porque uma empresa não morre por falta de lucro, mas morre por falta de caixa. Eu não tenho dinheiro para honrar os compromissos, o fornecedor deixa de vender para mim. Se eu não pagar os funcionários, eles vão embora. Então é impossível uma empresa viver sem caixa. Essa é uma das pernas da tríade da gestão financeira que tem que funcionar muito redondo. Disso depende a sobrevivência do negócio. Entretanto, a gente não está aqui só para sobreviver. A gente faz gestão financeira porque a gente quer progredir. A gente quer que esse negócio vá para o próximo passo. A gente quer entender se a lucratividade pode ser mais alta, e isso tem várias formas de conseguir, né? Vendendo mais ou gastando menos, ou uma combinação dessas duas, só para falar do que é básico. Na verdade, os caminhos são muitos. E não dá para a gente saber se a gente está tendo lucro ou não, se o preço está certo ou não, se o volume de vendas está bom ou não, se a gente gasta muito com marketing ou com vendas ou não. Não dá para a gente saber os indicadores do negócio, a saúde do negócio, só olhando o extrato bancário, só olhando para o caixa. Eu vou demonstrar ao longo da nossa conversa aqui com vocês por que uma coisa é diferente da outra e por que nós temos que lidar com elas de formas diferentes. Então, a gente falou da primeira tríade, que é a gestão do fluxo de caixa. Quando eu estou falando de indicadores de lucro, quando eu estou falando de precificação, quando eu estou falando de meta de vendas, de alvo de vendas, na verdade, né? Quando eu estou falando de captação de recursos, de investimentos, nível de despesa, quando eu começo a dar nome e sobrenome para as coisas, a gente não está mais falando do caixa, nós estamos falando da segunda perna da tríade. Nós estamos falando, portanto, da controladoria, a gente está falando de análise de performance, de resultados, e essa é a segunda perna que é também igualmente muito importante. Se eu não tenho essa perna bem feita, quando eu estou fazendo a outra perna bem feita e vejo que não tem caixa, eu não sei por onde começar. Eu não sei se o melhor a fazer é cortar custo, se o melhor a fazer é vender mais, se o melhor a fazer é vender a mesma coisa com um preço mais alto ou com uma margem melhor. Eu não sei. Eu só sei que está faltando dinheiro. E a tendência natural é a gente sair vendendo mais. Já vi muita empresa quebrar porque vendeu demais, porque vendia no preço errado ou vendia até no preço certo, mas não tinha capacidade produtiva para entregar. Aí vinham os cancelamentos das vendas. Então, não dá para ser desse jeito. Então, a gente não pode ficar só na primeira perna da tríade. A gente tem que ter essa parte de indicadores de performance que, somado à análise do caixa, vão nos permitir tomar melhores decisões. Mas não para por aí também. A gente tem a terceira perna. A terceira perna tem a ver com o futuro. Aí eu não estou falando mais só do que eu paguei, do que eu recebi, do que eu tenho para pagar e do que eu tenho para receber. Eu não estou falando só de indicadores, eu estou falando de cenários futuros. Eu estou falando de análise de risco. Eu estou falando de planejamento financeiro. Eu estou falando de plano de negócios. Tudo isso está dentro da gestão financeira. Eu estou falando de avaliação de empresa, quanto ela vale, se eu quiser vender um pedaço para um
investidor, entende? Essa é a terceira perna, que a gente chama de perna de planejamento e análises. Eu vou analisar aqueles números que eu consigo ter na segunda perna e na primeira, e vou, a partir deles, simular cenários futuros, baseado na minha expectativa de venda, nos meus planos de investimento e retorno, no que eu acredito que o mercado vai crescer ou encurtar. Quando eu estou misturando meus dados presentes com simulações de resultados futuros, eu estou na área de planejamento e análise. Então, a gente tem essas três pernas para dar conta, para que a gente possa dizer que a gente tem uma gestão financeira efetiva dentro do nosso negócio. Então, o Finanças para Não Financeiros, ele passa por essas três pernas. Então, ele foi todo estruturado em cima dessa tríade, que é fluxo de caixa, indicadores de performance e planejamento financeiro futuro. Daqui para frente, tudo que a gente vai falar se correlaciona com uma das três pernas. Mas a gente tem que escolher uma para começar. Considerando que a parte de fluxo de caixa é a mais simples, todo mundo faz no dia a dia. A gente fica olhando o saldo bancário, olhando as programações de contas e tomando as decisões. A gente pode melhorar isso? Pode, mas o básico todo mundo faz. É entender o que tem para pagar e se tem dinheiro para fazer isso. Então, não vou começar por aí. Também não dá para começar pela parte de planejamento e análises, porque depende da fase do meio, que é justamente a fase do controle, a fase do processo, a fase onde a gente organiza essas entradas e saídas. Então, quando a gente está falando de finanças para não financeiros primos, que é esse módulo que vocês estão fazendo aqui comigo, a gente está falando dos primeiros passos. Os primeiros passos têm a ver com o controle. A gente organiza os controles para poder ter informação para atuar tanto na perna 1, de gestão do fluxo de caixa de uma forma mais profissional, quanto na terceira perna, que é a parte de análise e planejamento. Vamos lá? Vamos começar?